Doutora Sandra, muito obrigado de antemão pela sua disponibilidade e a sua contribuição, sem dúvida, será extremamente valiosa. Seu currículo é muito extenso, mas a doutora Sandra, para todos os colegas, é consultora jurídica especializada em saúde, tem um MBA internacional em gestão e executivos de saúde da FGV, especialista em proteção de dados, então vai falar um pouco para nós sobre LGPD também, né, doutora Sandra? E doutoranda em saúde pública. Já tivemos a oportunidade de interagir em alguns tipos de evento, né? Ela fala de todos os aspectos, gente, telemedicina até proteção de dados, é realmente fantástico. Eu tenho certeza que todos vão aproveitar bastante. Doutora Sandra, a palavra está com a senhora e muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Bom, Germana, eu que agradeço pela gentileza no convite, ao me convidar. Eu escolhi 4 temas para nós falarmos um pouco a respeito, aí, com esse propósito de focar no aspecto assistencial, né, do exercício da medicina, e coloquei um pouco sobre responsabilidade civil, de forma geral, coloquei aqui a questão do termo de consentimento, que eu acho que é extremamente importante, e eu percebo que ainda há alguns profissionais que não utilizam, um pouco sobre marketing, um pouco sobre LGPD, um pouco sobre telemedicina. Então, é uma visão genérica, óbvio, né? Mas permite que a gente tenha só uma introdução para, num debate, aprofundar um pouco melhor essas questões. Eu começo colocando aqui alguns números, que sempre quando um jurista vai falar, né, situar em relação ao momento dentro do Poder Judiciário é importante, no Poder Judiciário e também quando nós nos referimos aí a aspectos éticos, e acho que o Germano sabe bem disso, né, até pelo papel ultimamente no CREMESP, mas nesse momento, e aí a importância de se entender que não é possível hoje praticar a medicina ou qualquer outra atividade sem estar atento a um ordenamento jurídico existente e, óbvio, a resoluções e normativas éticas, porque nós temos uma sociedade que é mais informada, não quer dizer que seja bem informada, mas é uma sociedade mais informada, que tem acesso à justiça e tem acesso aos canais de denúncia com muita facilidade, sem qualquer obstáculo, e o que às vezes até é negativo sob o aspecto de que falta uma filtragem em relação às denúncias existentes. Nós temos hoje uma população que utiliza muito as mídias sociais, né, tanto para enaltecer os profissionais da área médica, como também como forma de coação. Então, nós precisamos saber quais são aí os nossos direitos e quais são os limites dessa possibilidade, né, de utilizar as redes sociais para emitir opiniões muitas vezes desprovidas de um lastro verdadeiro, e dentro desse contexto nós temos números que são um pouco preocupantes, né? Nós temos aí 7% dos médicos brasileiros, considerando que nós estamos 500 mil médicos, eu acredito, 400 a 500 mil médicos, nós temos aí 7% dos médicos brasileiros que enfrentam algum tipo de processo, na esfera civil, criminal ou administrativa. Esse número seria pouco preocupante se nós não tivéssemos uma referência que é o percentual americano. Todo mundo sabe aqui que o povo americano é extremamente litigante e que reclama por literalmente qualquer coisa que o incomode ou que pareça ser aí um dano, né, um dano que possa vir a ser reclamado na esfera judicial. Nos Estados Unidos, nós temos 9% dos médicos com processo. Então, esse percentual é preocupante, né, tendo essa referência americana. No Rio Grande do Sul, que é o país em que eu já estou dando independência para o Rio Grande do Sul, que é o estado, né, em que há mais médicos processados, temos aí um percentual de 13%, com índice de condenação em 42%. Esses dados são todos do Conselho Nacional de Justiça. Em Minas Gerais, 30% dos médicos processados são condenados. Se nós quisermos saber assim, qual é o estado em que há um valor maior, né, em relação às indenizações, onde os juízes são um pouco mais, digamos, eles pesam um pouco mais a mão em relação ao valor das indenizações, nós temos o Rio de Janeiro para indicar. São Paulo, eu diria que as condenações elas têm um valor bastante razoável.
Nós temos aí um indicador, né, em Minas Gerais, 30% dos médicos processados são condenados, que seria o segundo estado com maior número de condenações. Pelo Conselho Nacional de Justiça, os dados indicam que nos últimos 10 anos houve um aumento de 130% de processos versando sobre saúde, e aí não só envolvendo, né, casos em que o médico é réu, mas também operadoras de planos de saúde e o próprio estado. E pelo Conselho Federal de Medicina tivemos, aí sim, específico, né, em relação aos médicos, claro, nós temos um aumento do número de processos em 302% nos últimos 10 anos, com 180% do aumento de condenações. E aqui a gente tem um percentual muito grande referente a marketing. Essa mudança dentro do contexto médico, né, é sabido por todos. Nós temos uma medicina até meados do século XX mesmo, década de 50, uma medicina centrada no médico, em que o médico, inclusive, decidia pelo paciente aquilo que ele entendia ser o melhor para o paciente, e até havendo pouquíssimos questionamentos, e até por isso, né, menos demandas. Inclusive, se o médico errasse, ele estava errando em nome do paciente, e isso era absolutamente permitido dentro da sociedade e admitido, né? Não que fosse uma escusa para que o médico errasse. O médico, mesmo quando há uma negligência, eu não gosto muito da palavra erro, mas sempre que há algum tipo de incidente envolvendo o paciente, o médico, ele buscou fazer aquilo que era melhor para o paciente, até porque esse é um dos princípios basilares da medicina, é o princípio da beneficência e não maleficência. Mas nós temos aqui, né, uma imagem bastante interessante do início do século XX, com um médico que está apresentando uma nova técnica cirúrgica, não sei se vocês viram, é de uma série muito interessante, The Nick, né, de um hospital, né, de Nova York, e esse médico em especial era um cirurgião brilhante, mas que a todo momento testava e buscava aprimorar a medicina, utilizando seus pacientes para esses experimentos, e hoje nós vivemos num outro momento, né, no momento em que a medicina não é mais centrada no médico, ela é centrada no paciente, né? E isso se vê muito, e inclusive pelo próprio Código de Ética Médico. Nós temos hoje uma visão do paciente que, se por um lado ele entende que o médico é falível, ele não quer que esse médico seja falível, né? O médico é humano, mas ele quer que o médico seja o super-homem, seja a super-mulher, e que, de preferência, tenha a visão de raio-x ele próprio, né? E saiba tudo o que acontece dentro do paciente, e que seja preciso e exato em relação ao diagnóstico, ao prognóstico, à conduta terapêutica. Então, nós temos aí um distanciamento do que é possível ao médico fazer e daquilo que o paciente quer. Esse momento, essa quebra de expectativa do paciente que traz muitas vezes algum tipo de atrito, e é esse atrito, essa quebra na expectativa que causa reclamações na esfera jurídica. E aqui é interessante dizer o seguinte, que a mudança também socioeconômica, né, e no mercado médico trouxe aí um esvaziamento na relação médico-paciente, e todos sabem disso. Aqueles médicos que já atuam há mais tempo, que já estão no mercado há mais tempo, sabem que o paciente, mesmo descontente, ou mesmo que tenha havido algum problema no seu tratamento, se ele tem uma boa relação médico-paciente, o fato é, ele não vai buscar a esfera judicial. E problemas acontecem sim nos tratamentos, né? E não há qualquer problema, não há qualquer demérito em que isso ocorra, porque muitas vezes a medicina, ela carece mesmo, né, desse erro e acerto para que se chegue a um tratamento adequado ao paciente. Então, não é essa a questão é que hoje o paciente, ele não pensa duas vezes para reclamar em face de um médico com quem ele não tem um relacionamento, principalmente, né? A questão das operadoras dos planos de saúde, de o paciente buscar o médico credenciado, e na medida em que o médico deixa de ser credenciado, buscar outro médico que também atenda pela operadora de plano de saúde, o excesso de pacientes atendidos pelo médico, o pouco tempo para uma consulta, o não conhecimento do paciente, né, o conhecimento da doença e não do paciente, muitas vezes,
trouxe aí uma quebra nessa relação, um esvaziamento, e isso tem trazido reclamações para a esfera jurídica. Os princípios norteadores, falando aí de ética, né? Na medicina, todos conhecem a questão da maleficência, não maleficência, aliás, da beneficência, não maleficência, justiça e equidade. Mas aqui eu quero destacar, como eu comecei antes, falando sobre a medicina centrada hoje no paciente, na questão da autonomia. E não é possível exercer autonomia sem que haja uma preocupação do médico com relação às informações. E aí, sim, nós temos uma questão que hoje o judiciário tem valorizado muito. Eu não sei se vocês já participaram aí de análises de casos, né, que são julgados no judiciário, mas nós temos muitos casos em que não há falha técnica do profissional, né, inclusive com reconhecimento através de perícias técnicas. Mas nós temos os médicos sendo condenados, apesar da ausência de falha técnica. Como se explica isso? O judiciário tem entendido que a negligência informacional também é um motivo para punição. Então, para uma indenização ao paciente. O que é a negligência informacional? É a não comprovação de que o paciente recebeu todas as informações necessárias para seguir o seu tratamento como ele deveria seguir, ou para ter uma escolha, uma opção de escolha em relação, por exemplo, a um procedimento cirúrgico, ou a um outro tratamento conservador. Quando se identifica, e isso é um grande problema na área médica, que não há um termo de consentimento assinado, ou que não foi descrito no prontuário, né, que todas as informações foram dadas ao paciente, nós temos uma grande possibilidade de uma condenação, não pela falha do profissional, falha técnica, porque na maioria das vezes ela não existe, mas sim em razão dessa ausência de informação ao paciente. Isso porque hoje a medicina foi considerada, foi enquadrada pelo Superior Tribunal de Justiça como uma relação consumerista. Então, a relação médico-paciente é consumerista. Sendo consumerista, o Código de Defesa do Consumidor incide sobre essa relação. O resultado disso é que o artigo 6º, lá do Código de Defesa do Consumidor, no inciso 3º, exige que todas as informações sejam dadas de forma clara e objetiva ao paciente. Então, não basta, por exemplo, o Germano dizer, mas eu dei todas as informações para o meu paciente durante a consulta. Se isso não estiver anotado no prontuário, e aí eu alerto para outra questão, o prontuário, ele traz, e é extremamente importante todos os registros que lá estão, porque o prontuário tem uma presunção de veracidade. O que significa isso? Significa que tudo que está lá é verdadeiro, salvo se for comprovado que houve algum tipo de adulteração. Se tudo que está lá é verdadeiro, e se o médico colocar que deu todas as informações ao paciente e que o paciente nada questionou, né, o melhor é que ele descrevesse quais foram essas informações dadas, mas ao menos esse registro já traria uma indicação a um magistrado que não é médico, né, de que as informações foram passadas ao paciente. Então, é importante que se utilize as ferramentas existentes também juridicamente, tanto o prontuário quanto um termo de consentimento livre e esclarecido, também para procedimentos, e não apenas para situações em que há procedimentos cirúrgicos, para procedimentos e para condutas terapêuticas, né? Então, quais são os problemas que mais chegam ao judiciário? A ausência de informações claras sobre diagnóstico, condutas terapêuticas e prognóstico, a ausência de atenção no pós-procedimento ou pós-consulta, não é? Então, desejar saber como o seu paciente está, e aqui eu aproveito e já introduzo dois conceitos que eu gosto muito, né? Eu fiz a minha dissertação do doutoramento em telemedicina e vejo a importância de uma teleorientação, da teleconsulta, né? Que eu acho que nesse momento de pós-consulta pode ser utilizada muito bem, sem que o paciente tenha de se deslocar ao consultório e possibilitando que o médico entre em contato, mesmo através de um serviço de mensagem, e aí pode ser até um WhatsApp, a depender do conteúdo dessa mensagem, para questionar se o paciente está tomando o medicamento, se ele está tendo melhor em relação àquele medicamento prescrito, se ele continua sentindo aquela mesma queixa que o levou ao médico. Esse relacionamento, né, do pós-consulta e essa verificação se houve adesão do paciente ao tratamento é algo que
valoriza e que traz uma valorização na relação médico-paciente. Para quem tem pacientes privados, então, isso é até mais interessante, porque solidifica e denota um valor, né, diferenciado, agregado àquele relacionamento existente médico-paciente. Hoje se fala muito em experiência do paciente, em jornada do paciente, e isso é uma valorização da jornada do paciente dentro da sua clínica e do seu consultório. E, obviamente, a questão da ausência da documentação clínica adequada, né? Não sei se vocês viram, então, não sei se alguém aqui já conhece ou já me segue no Instagram, não sei se vocês utilizam o Instagram, mas há pouco tempo eu falei sobre esses atestados que surgiram nesse momento de vacinação, né, em que as idades não foram aí exatamente observadas, mas a questão da comorbidade, independente da idade do paciente, e que vários atestados surgiram sem que tivessem lastro com a verdade. Então, é o vizinho, é o amigo, é mesmo o paciente, que, para furar a fila, né, e tomar logo a vacina, pediu para que o médico fizesse só um atestadozinho declarando algum tipo de comorbidade. Nesse momento, o médico, muitas vezes até por, não sei se a palavra é ingenuidade ou desconhecimento da importância de um documento médico, acaba por ceder a uma solicitação como essa e cria uma situação que é considerada dentro do ordenamento jurídico como crime, né? Então, atestar falsamente é um crime previsto já no nosso Código Penal, no artigo 302. Então, eu tenho aí a necessidade de que o médico conheça que a sua atividade ela é regulamentada e muito, né, por vários dispositivos, pela Agência Nacional de Saúde, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo Código de Ética Médica, pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Civil, pelo Código Penal, né, pelo Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Então, nós temos um ordenamento jurídico vasto em que várias das ações dos médicos incidem sobre seu comportamento, né? Então, aqui só uma observação que eu acho que valeria a pena falar. Esse termo de consentimento não é bem o termo de consentimento que eu quero nesse momento. Esse aqui é específico para a questão da teleconsulta. Na apresentação ele entrou aqui no lugar errado, mas eu acho que já vale a pena falar dele. Eu não sei quantos de vocês fazem a telemedicina, e eu já aproveito aqui, né, para falar sobre a necessidade de esclarecer ao paciente sobre a diferenciação entre uma consulta presencial e uma consulta não presencial. E essa condição, ela é obrigatória, é necessário que se faça isso. Mas, Sandra, é meu paciente, já é meu paciente há um tempão, eu preciso fazer isso? Sim, ele é seu paciente presencialmente, não é seu paciente normalmente por consultas à distância. Então, o próprio conselho, né, através de uma nova resolução que está aí para breve vai ser, né, publicada, vai ser necessária e será trazida a questão do termo de consentimento. Há poucos dias eu conversei até com a conselheira Tatiana, que faz parte da Câmara Técnica, e discutimos algumas cláusulas aí sobre um termo de consentimento modelo, mas é necessário que esse termo de consentimento seja utilizado. Assim como, e lembrando, esse termo de consentimento não é o termo de consentimento utilizado para os procedimentos, né? Esse termo de consentimento é o termo de consentimento utilizado aí para a teleconsulta. Então, o que é necessário que o paciente saiba? Que uma consulta presencial é diferente da consulta à distância, exatamente porque um dos elementos faltantes aí é a questão do exame físico completo, né? Nós temos um exame físico que é parcial, que é um exame físico de inspeção, mas nós não temos o exame físico completo. Em breve, né, nós teremos aí os pacientes que estarão portando um kit, certamente com devices, e eles próprios vão vão passar a fazer, né, e passar esses dados de exames, né, através de uma telepropedêutica para os médicos. Hoje é possível o médico o paciente transmitir a temperatura, o paciente pode transmitir até algumas imagens da sua garganta ou de alguma lesão, através, né, do seu smartphone. Esse paciente pode verificar batimentos cardíacos, a sua pressão arterial, enfim, alguns exames, autoexames que o paciente pode fazer, mas é algo que o paciente precisa entender que
falta aí um elemento que é um exame físico completo, ainda que ele possa e deva colaborar com o médico, inclusive conhecendo um pouco mais sobre o seu próprio corpo e dando, além dos sinais e sintomas, essas outras informações, esses outros dados ao médico para que ele possa chegar a uma hipótese diagnóstica mais assertiva. É importante que esse paciente entenda, né, que uma consulta à distância pode se tornar uma consulta presencial, e aí cabe ao médico decidir se essa consulta será cobrada ou se ela é complementar a essa consulta que foi feita à distância, e esse esclarecimento precisa constar também no termo de consentimento, porque é direito do paciente. É necessário constar que a imagem do médico, ela não pode ser utilizada pelo paciente sem o consentimento do médico. Então, o médico achou sensacional a consulta, eu vou falar o nome de alguém que eu estou vendo aqui na tela, doutora Leila, achou sensacional que a doutora Leila falou em consulta, a pessoa gravou com o celular a consulta e ela quer colocar no Instagram dela para que todas as pessoas tenham aquele mesmo conselho que a doutora Leila deu para ela. Ela só pode fazer isso se a doutora Leila, por exemplo, permitir, né? Então, é necessário que o paciente entenda que ele não pode fazer uso da imagem do médico sem o consentimento do médico, nem do que o médico disse, né? Então, nada de vídeo, nada de print, nada de utilizar qualquer imagem sem autorização. É importante entender também que a consulta é pontual, né? Que ela ela é personalíssima, né? Então não é para chamar outras pessoas só porque se está em casa durante a consulta, e em especial a questão do sigilo e da confidencialidade que fazem parte da relação médico-paciente e que o médico precisa se preocupar, mas que o paciente que está lá na outra ponta na casa dele também precisa estar em um lugar seguro, em um lugar em silêncio, em um lugar em que haja iluminação, para que o médico possa fazer o trabalho dele. Então, isso também é obrigação do médico esclarecer ao paciente, né? Isso, onde é que essas questões vão aparecer? Num termo de consentimento. Eu não sei quantos de vocês fazem aí a teleconsulta, né? Mas caso não tenham um modelo de termo de consentimento na plataforma que utilizam, eu não sei se vocês utilizam aí uma plataforma comercial como o Zoom, ou Google Meet, ou Teams, alguns usam plataformas que são específicas de telemedicina e essas hoje já trazem o termo de consentimento, mas quem não utiliza, eu posso fornecer um modelo para vocês desse termo de consentimento também. Voltando a essa questão da autonomia, né, que faz parte dessa obrigação do profissional de informação. A gente lembra aqui 2 artigos específicos do Código de Ética, que é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente e que é vedado ao médico deixar de informar o paciente sobre diagnóstico, prognóstico, riscos e objetivos do tratamento e, obviamente, a não ser que essa comunicação cause algum tipo de risco ao paciente. O que eu falei do artigo 6º, inciso 3º, sobre a obrigatoriedade de utilizar o termo de consentimento, isso segundo o Código de Defesa do Consumidor. E aqui eu quero entrar num outro aspecto já, que seria a questão do marketing médico. Eu sei que a gente tem um tempo curto, né? E eu estou fazendo esse overview jurídico. Eu tenho percebido que marketing, nesse momento de pandemia, trouxe ele passou a ser uma necessidade do profissional, e eu tenho visto alguns exageros através das redes sociais, né? Tenho visto que o médico não tem sabido muito bem como se comportar nas redes, muitas vezes até seguindo o caminho de outros profissionais de saúde, que não médicos, no sentido de adotar um marketing parecido com o das outras áreas, e esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque médico é médico, médico não é dentista, médico não é biomédico, enfim, não é possível comparar o médico com as outras áreas. O médico dentro da sociedade, né, ele tem uma posição que é única, ele tem uma posição de credibilidade, ele tem uma posição de autoridade, e tudo aquilo que o médico passa através das redes sociais é considerado pelo paciente como uma informação segura. Então, é importante sim que o conselho esteja atento ao tipo de transmissão de assuntos médicos que é feito através das redes sociais. Eu fiz um compilado muito rápido aqui, a partir da resolução específica vigente, que é a 1974 de 2011, para que a gente entre
para que a gente pense naquilo do que pode e o que não pode, porque eu tenho certeza que vários de vocês e aqueles que utilizam redes sociais muitas vezes olham para aquilo que está lá e falam assim, nossa, mas será que isso pode, né? Será que é permitido? Esse meu pode, não pode, ele tem uma fonte. Na verdade, é retirado do próprio... de um artigo, não é, que foi publicado no próprio CREMESP. Então, o que eu estou colocando aqui não é nada que eu inventei, não é uma interpretação minha pessoal, mas é uma interpretação dada por conselheiros do CREMESP em um outro momento, não nessa gestão exatamente. Eu coloquei também algumas imagens aqui, são imagens aleatórias, na verdade essas estão mais relacionadas à oftalmologia, porque foi de uma aula específica que eu dei para a Sociedade de Oftalmologia. E nesse momento, por exemplo, a imagem aqui é uma imagem inocente de um paciente, de um profissional fazendo um Botox Day para as suas colaboradoras, né? Só que as colaboradoras, nesse momento, são as pacientes, e ele está fazendo o procedimento e publicando a imagem dessas colaboradoras enquanto pacientes, né? Então, não é permitido publicar foto do paciente, só do paciente ou em conjunto com ele, fazendo referência a esse vínculo, porque o conselho entende aí como uma quebra de sigilo. Mas não é só isso, não, né? Quebra de sigilo é algo que a gente pode até questionar, porque o sigilo dos dados é do paciente. Só que há um artigo específico no Código de Ética que diz que mesmo com autorização do paciente, a exposição da imagem do paciente só pode acontecer em congressos médicos, né? E com uma finalidade específica, que é o ensino, que é a educação. E isso tem tudo a ver com o que vocês fazem em relação à pesquisa. Bom, eu coloco mais um aqui, a história do antes e depois, que, obviamente, a questão da promessa de resultado, ela traz aí, ela se caracteriza num ilícito ético, numa infração ética, mas também pode caracterizar algum tipo e ter consequência na esfera judiciária, porque quando nós fazemos antes e depois, nós fazemos uma promessa de resultado e, consequentemente, essa obrigação de resultado, ela gera uma obrigação maior para o profissional, que não vai poder alegar que havia algum tipo de iatrogenia ou algum tipo de questão anatômica do paciente ou o comportamento do paciente que fez com que o resultado não fosse aquele que se esperava, mas no momento em que se gerou uma expectativa, cria-se também uma obrigação de resultado, e embora a responsabilidade do médico seja sempre subjetiva, né, ele sai da esfera da obrigação de meio, que é a regra geral, para se avaliar, né, a relação médico-paciente e os procedimentos, e ele entra numa outra esfera dentro da teoria jurídica, que é da obrigação de resultado, né? Então, ele sai da obrigação de meio e vai para uma obrigação de resultado, porque se utilizou de um marketing fazendo aí um antes e depois, e isso é facilmente comprovado dentro de um processo. Basta o paciente juntar uma fotinho, um print dele de antes e depois do Instagram, ou no site, ou outros formatos que ele tenha para divulgar o seu próprio trabalho. Publicar foto de paciente na sala cirúrgica, isso eu tenho visto todos os dias, não, várias vezes ao dia nas redes sociais, né? E, na verdade, nós temos aí várias possíveis infrações, que seria a quebra de sigilo, a autopromoção e a concorrência desleal. Não se pode também, né, publicar que não existem complicações nos procedimentos ou que os pacientes estão sempre satisfeitos, e aí o conselho entende como promessa de resultado, como sensacionalismo, como autopromoção e como concorrência desleal, e eu confesso que eu concordo. Publicar figuras de modelos ou artistas, vinculando-os ao nome do médico ou à sua clínica. Aqui é algo que muitos médicos questionam, né? Porque até que tipo de imagem que eu vou utilizar no meu site, se eu não posso utilizar uma imagem de modelo, mas há várias formas de se utilizar, você pode utilizar, inclusive, desenhos, mas o que mais importa é que o que o conselho permite ao médico é informar e educar. Tudo aquilo que for informação, educação, né, que for para orientar o paciente, é justificável. Nós temos também a questão de publicar ou insinuar vínculos com empresas, equipamentos e medicamentos. A interação, né, com essas empresas não é permitido, porque a mercantilização da medicina não é permitida sob aspecto ético,
né? É uma comercialização. Publicar elogios e agradecimentos de forma reiterada, não há qualquer problema de um paciente se eu lhe elogiar, mas a questão é um mesmo paciente várias vezes elogiando o profissional, ou o profissional o tempo inteiro fazendo questão de postar e postar e postar esses elogios, muito cuidado com isso, né? Publicar preços de procedimentos, e aqui é algo que nenhum problema de um médico informar a seu paciente, desde que de maneira privada e não de forma pública, né, numa rede social ou no seu próprio site. A questão de avaliação gratuita, muitos profissionais se utilizam desse recurso, e é um recurso que, de fato, é abominável, porque promove uma concorrência desleal. Essa questão de prêmios, eu também tenho visto como eu falei, nesse momento de pandemia, ainda que sejam prêmios virtuais, o melhor médico, o médico em destaque, o super especialista, e aqui tem muito a ver, não é, com os médicos que são obstetras, a questão de publicar fotos com recém-nascido, não pode, e eu coloquei até a fonte aqui, né, o próprio CREMESP, e depois, se vocês quiserem também, eu passo o link. As penalidades pelo conselho, né, acho que vocês já conhecem, vão desde uma advertência até a cassação. É óbvio que a cassação é o extremo, né, e tende a haver aí uma justificação para a cassação. Então, essas são as penalidades do conselho, eu acho que é interessante só a gente recapitular isso. Então, desde uma simples advertência, essa advertência pode se tornar uma censura, que pode se tornar uma suspensão de até 30 dias, e não necessariamente é na ordem em que esses itens aparecem, a depender aí da gravidade da infração ética, né? Nós podemos começar já com uma linha C e não necessariamente passar pela A e B. Tudo depende da gravidade do ilícito. Isso envolve marketing ou qualquer outro tipo de infração ética. Eu gostaria também de rapidamente falar sobre a questão da proteção de dados, né? Lembrando que o próprio Código de Ética traz aí como fundamental, né, o sigilo profissional, o sigilo dos dados do paciente, e como eu falei, nós temos outros dispositivos dentro do ordenamento jurídico também impelindo o profissional da área de saúde, principalmente o profissional médico, a guardar o sigilo das informações do paciente, né? Inclusive e até informações que possam vir a gerar processos criminais. Então, vejam como é importante para o Estado, não é só uma questão ética, mas envolve o próprio Estado, no sentido de salvaguardar que o médico e o paciente, eles precisam ter uma relação de total confiança, a ponto de a própria lei só admitir a quebra do sigilo dos dados a partir de uma situação que justifique, né? Então, que haja aí uma causa justificável, que é o chamado o dever legal. Então, por exemplo, quando eu preciso notificar obrigatoriamente uma doença, aí eu tenho um dever legal, porque existe a vida de outras pessoas envolvidas, a comunicação de uma doença que seja contagiosa. Então, existe aí, né, uma força que leva o próprio Estado a proteger a relação médico-paciente, além do próprio Código de Ética. Mas, além, né, então, excetuando aquilo que nós já conhecemos do Código de Ética, e todos conhecem muito bem, nós temos hoje a Lei Geral de Proteção de Dados, trazendo aí um reforço para essa obrigação do médico em relação ao sigilo das informações do paciente, e aqui eu vou acentuar, não é só do médico, né? No momento em que nós temos o médico, de acordo com uma classificação da própria lei, como o controlador dos dados, aquele que decide o que será feito dos dados, ele é o responsável também por aquilo que seus colaboradores fazem em relação às informações chamadas na lei como dados sensíveis, que são as informações de saúde do paciente. O que esse colaborador faz com relação a essas informações também é problema do médico ou da organização de saúde. Então, eu tenho uma necessária revisão de todos os parâmetros de governança, né, de privacidade e segurança de dados, que precisam ser revistos nas clínicas. Eu preciso criar aí um programa nós chamamos de compliance, né, nessa área específica de proteção de dados, com uma preocupação em especial com a segurança da informação, e aí eu estou me
me remetendo, né, à tecnologia da informação, então são os técnicos de TI que vão nos ajudar nessa questão da segurança da informação, mas nós temos de tomar medidas como, se você compartilha sua senha com a sua secretária, né, você não pode fazer isso, a sua secretária não pode ter acesso aos dados de saúde do paciente, se informações são trocadas pelo WhatsApp e a sua atendente ou toda a sua recepção recebe informações do paciente que depois são transmitidas a você, isso não pode acontecer, né? Pela LGPD, só quem é o destinatário desses dados, dessas informações que são consideradas sensíveis pela lei, né, é o próprio médico ou um outro profissional de saúde, também obrigado ao sigilo, que o médico indique como sendo aquela pessoa que poderá receber essas informações. Uma das questões que eu tenho dito também para os médicos, importante colocar no próprio contrato de prestação de serviços dos colaboradores uma obrigação legal, que é a da confidencialidade. Nós temos, e aí eu me incluo, né, como advogada, uma obrigação legal, um dever com relação ao sigilo das informações dos nossos pacientes/clientes, mas os nossos colaboradores não têm. Então, como é que nós estendemos a nossa obrigação a eles? Através, né, de um contrato em que haja uma cláusula específica de confidencialidade, o contrato de trabalho convencional, em que eu faço, nesse momento, eu devo fazer a inclusão de uma cláusula específica de confidencialidade, aqueles que já não têm essa cláusula devem incluir. Muita gente me pergunta, mas Sandra, eu posso fazer um termo de confidencialidade para que o meu colaborador assine e eu anexo ao contrato de trabalho? Pode também, desde que se torne para esse colaborador uma obrigação legal essa da confidencialidade. A questão do compartilhamento de dados, né, é importante que a gente entenda que tem tudo a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas, como eu falei, nós temos outros dispositivos legais que trazem aí esse dever do profissional de guardar o sigilo, de respeitar a privacidade e a autonomia do paciente. Nós temos a Constituição Federal, o Código Civil, o Código Penal, né? Nós temos aí o Código de Ética Médica, e aqui eu coloquei também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que para quem ainda não se familiarizou ou que acha que não tem nada a ver com o exercício da medicina, eu acho que é importante rever esse conceito e passar a olhar essa legislação. Então, é uma legislação de 2018, que já está vigente desde setembro do ano passado, né, de setembro de 2020. Ela, então, foi publicada em 2018, houve aí um longo prazo de 2 anos para que, em tese, a sociedade se adaptasse e criasse condições para que essa lei, de fato, seja uma lei executável, né? Mas a maioria das grandes organizações só começou a fazer adequação à Lei Geral de Proteção de Dados recentemente, há menos de 1 ano, e a grande maioria por uma imposição comercial de outras empresas internacionais, que foi, na verdade, o motivo da aprovação da nossa lei no Congresso. Empresas internacionais estavam querendo até deixar de comercializar com o nosso país, porque nós não tínhamos uma lei específica, né, em que nós nos comprometêssemos a guardar os dados pessoais que passassem por essas empresas, tanto dos colaboradores, como dos compradores, como dos usuários. Então, por uma imposição, e aí eu digo uma imposição internacional, nós acabamos por aprovar essa legislação em 2018. Isso significa que nós não temos uma cultura à privacidade. E se nós observarmos, né, a superexposição das pessoas nas redes sociais, nós vemos que essa cultura, ela de fato, ela precisa ser retomada, né? Hoje até é possível, com uma foto, né? Então aqui, se alguém printar nesse momento a minha mão, é possível fraudar, criar aí, né, um tipo de fraude com a biometria desses meus dedos através de uma imagem na internet. As pessoas perceberam que os dados estão expostos de tal forma que fraudar e criar... Quem aqui ainda não foi vítima de um perfil falso criado a partir de uma imagem sua numa rede social ou até no próprio WhatsApp, né? Aquela história de familiares começarem a receber pedidos de depósitos e entre outras situações até mais graves, né? De ameaça de sequestro e outras questões que
só são e só ocorrem pela exposição exagerada dos nossos dados em qualquer lugar, para quem quer que seja. Alguns sites, até há pouco tempo, vendiam os nossos dados, não é, sem qualquer tipo de preocupação com uma penalização, até que órgãos como o Ministério Público Federal, do Distrito Federal e Territórios, e também órgãos de defesa do consumidor começaram a atuar e tirar esses sites do ar. Mas, enfim, é uma lei vigente, é uma lei que é para todo mundo e é uma lei que exige que todas as clínicas, os consultórios, mesmo os pequenos, comecem a criar condições de viver uma cultura nova de privacidade. O que significa isso? Significa criar senhas para os computadores, guardar quem tem ainda prontuários físicos em locais seguros e demonstrar que faz isso, não compartilhar dados com quem não é necessário, justificar todos os dados que são utilizados dos pacientes. Então, eu só vou utilizar os dados com uma finalidade, que é a tutela à saúde, né? E, em especial, como eu disse, criar o que a gente chama de um programa de compliance voltado para a proteção de dados e para a privacidade dentro da organização a qual eu pertenço. Não importa se é um simples consultório, se é uma clínica, se é um hospital, se é um laboratório, se é um instituto de pesquisa, todos precisam ter aí uma conduta ética que vai ser regida por um código de ética. E alguns documentos são exigidos também na lei, né? Os chamados, não sei se vocês já tiveram acesso, nós precisamos ter um relatório de impacto à proteção de dados, precisamos ter um termo de uso no nosso site, precisamos ter uma política de privacidade no nosso site, mesmo que seja o site da nossa clínica, do nosso instituto, da nossa organização. Precisamos, então, fazer o que nós chamamos no direito de mapeamento de dados, né? Então, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Nós fazemos uma matriz de análise, né, de risco, entendemos quais são os dados que passam por determinado setor, quem tem acesso a esses dados, que tipo de tratamento é dado a esses dados. Então, ele é utilizado, esses dados são utilizados para quê, né? O que é feito com eles? Qual é a finalidade? Por que eu estou utilizando aqueles dados? É um CPF? É o nome? É a filiação? É o número da carteirinha, do plano de saúde do meu paciente? Todos esses dados, mesmo os cadastrais, eu justifico com a chamada base legal, que é uma justificativa jurídica que eu dou para a utilização desses dados. Parece algo complexo, mas é algo que um consultor consegue fazer com muita facilidade e permite, inclusive, que a gente veja que muitas vezes dados importantes estão em celular pessoal de atendente, colaborador nosso no consultório, estão em computadores que são levados ou que são pessoais, né, e estão com os colaboradores, e que nós não temos um conjunto de informações rastreáveis e auditáveis, né, quando se fala em proteção de dados. Então, nós começamos a ver, através do mapeamento, que há uma capilarização de dados, né, e, de repente, a gente percebe que nem tinha consciência de que isso acontecia. Então, é necessário se fazer esse primeiro momento desse mapeamento e a chamada matriz de risco. É algo bastante técnico, mas é algo que a gente precisa começar a ouvir falar e precisa começar a dar um olhar diferenciado dentro dos locais em que estamos. Só para encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre a telemedicina. Eu comentei sobre a importância do termo de consentimento usado na telemedicina, né? Quero aqui falar, né, e todos já sabem que nós temos uma resolução vigente, que é essa resolução 643 de 2002. Temos mais duas resoluções específicas de telemedicina, que é a resolução para a teleradiologia e para a telepatologia. Em breve teremos uma nova resolução que vai substituir essa 643 de 2002, mas nesse momento de pandemia tivemos também a aprovação de uma lei específica, que é a Lei 13.989, que permite que todos utilizem todas as modalidades de telemedicina, né? E aí eu vou lembrar que nós temos a telemedicina que pode ocorrer de forma assíncrona, síncrona, né? E que, quando nós falamos em telemedicina, a teleconsulta é um percentual muito pequeno daquilo que se pode fazer na prática dessa metodologia da telemedicina, da chamada medicina conectada, né? E que quem ainda não está vivenciando essa medicina conectada precisa passar a vivenciar.
porque hoje é uma tendência a que todos os pacientes desejam aderir, né? Assim como todos têm aplicativos, todos fazem os seus pagamentos através de celular, os pacientes querem também ter essa possibilidade, não há qualquer substituição de uma consulta presencial, mas é uma possibilidade de outras teles. Não, como eu falei, não é só teleconsulta, mas o telemonitoramento, né? A teleorientação, em casos mais específicos, a telecirurgia, né? Eu quero que a minha cirurgia seja conduzida, ou seja, orientada por um profissional americano que é o suprassumo naquela especialidade da qual eu necessito. É possível que o profissional daqui queira fazer a cirurgia junto com esse outro profissional americano, enfim, europeu, não importa quem. Eu tenho aí uma outra condição da telemedicina, que é a telecirurgia, a teletriagem. Nós temos muitas teles que podem aí ser implementadas, inclusive no sistema público, né, nós já temos aí há muito tempo a teleinterconsulta, que acontece com frequência, a tele-segunda opinião, que é interessantíssima. Vocês tiveram aí, né, eu participei como ouvinte da exposição do Jamil, falando sobre uma das soluções dele dentro da WeCare, que é o teletrauma, que é sensacional, né? Eu participo, inclusive, né, de tudo aquilo que envolve a parte de proteção de dados dessas soluções, e acho que hoje não é possível nós falarmos mais em assistência à saúde sem implementar também algumas ferramentas, e aí eu vou chamar de ferramentas aquilo que é possível fazer com a prática da telemedicina. A telemedicina é uma metodologia, mas nós temos várias ferramentas no mercado que nós podemos utilizar para praticar essa telemedicina, né? Então, eu coloquei aqui, de forma síncrona, SMS, e-mail, web services, WhatsApp. Lembrando que o WhatsApp, há um parecer até do conselho falando da permissão para que seja utilizado na comunicação com o paciente, mas com todo cuidado para que dados sensíveis não sejam ali trocados, porque o WhatsApp é uma ferramenta nada segura, né? A questão de falar que é criptografado de ponta a ponta, isso de fato é verdadeiro, para aquelas informações, quando eu penso em uma invasão externa para dentro da conversa do WhatsApp. Mas se eu pensar no fluxo contrário, é muito fácil eu compartilhar qualquer conversa minha com alguém fora do meu WhatsApp, né? Então, se alguém quiser invadir meu WhatsApp, a dificuldade é maior. Mas se eu quiser transmitir informações no meu WhatsApp, é só eu utilizar a ferramenta do compartilhamento, né? De forma assíncrona, nós temos a teleradiologia, tudo aquilo que envolve exames, né, cardiológicos, telelaudo, suporte ambulatorial, né, a tal do teletrauma, telesegunda consulta, AVC, nós temos várias ferramentas hoje no mercado, de forma síncrona. Eu estou ali conversando com o meu paciente, né? Então é uma conversa em que as duas pontas estão presentes. O chat, o telefone, videoconferência, eu gosto muito da videoconferência, que une, né, o áudio e o visual. Então, são as teleconsultas, teleconsultorias, suporte emergencial, suporte ambulatorial, e isso vale para todas as especialidades. E o telemonitoramento, que vem aí através de sensores domésticos, que se tem utilizado muito, mas aqui eu coloquei temperatura, oximetria, gasometria, mas existem vários outros monitoramentos possíveis de serem feitos. Condições para que ocorra a telemedicina sempre envolve a transparência e o sigilo dos dados do paciente. Isso tem a ver com LGPD, isso tem a ver com o Código de Ética, isso tem a ver com o Código de Defesa do Consumidor, e eu acho que alguns cuidados aqui são importantes, que é comunicar ao paciente antecipadamente como vai ser a sua teleconsulta, se é por uma ferramenta comercial específica para a telemedicina, para a teleconsulta, para o telemonitoramento, para a teleorientação, ou se você vai adaptar uma ferramenta comercial já existente, como, por exemplo, o Zoom, né, e vai utilizar para uma consulta, ou se você vai utilizar o WhatsApp para fazer a teleorientação, enfim, quais ferramentas você vai utilizar. Se vai ser pago, como vai ser pago, como o paciente pode proceder ao pagamento efetivo, qual é o horário, onde o paciente precisa estar, que ele não pode estar no local que seja barulhento, se for uma teleconsulta. Então, todas as condições necessárias, isso tem que ser informado previamente ao paciente.
É necessário que se envie, se for um paciente para uma primeira consulta, a anamnese antecipadamente para que esse próprio paciente responda. Se é um paciente já recorrente, que pelo menos seja enviado na primeira teleconsulta, né, e depois não precisa enviar mais, um termo de consentimento para que ele entenda a diferença entre uma consulta presencial e não presencial. Se você for gravar a consulta, pedir anuência para ele para a gravação dessa consulta e não esquecer aquilo que eu acho fundamental, que é o contato pós-consulta, e é algo que os conselhos de várias áreas, e aí não só da medicina, aqueles que hoje também têm admitido, né, telemedicina, e no caso deles, telesaúde, têm exigido, né, que se faça. Eu gosto de colocar, né, essa frasezinha ao final, isso principalmente quando eu falo sobre essa necessidade de observar o ordenamento jurídico, que a gente tem que observar aquilo que está errando, o que não está funcionando bem, para justamente poder tomar consciência e adotar um projeto de mudança, né? Eu coloquei aqui 2 artigos que eu acho que são fundamentais em relação a uma possível indenização, né, que traz o seguinte, no Código Civil, o artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano ao trem, comete ato ilícito, e todo aquele que comete ato ilícito, ele está sujeito a uma ação indenizatória. Bom, isso é rapidamente o que eu tinha para expor, e eu fico aqui à disposição, não sei se vocês têm aí mais um tempinho, para perguntas, Germano. Excelente, doutora Sandra, muito obrigado. Vou deixar aberto aqui para os colegas. É muito densa a sua aula, muita informação importante, pertinente. Era exatamente o que nós tínhamos em mente, né? Você atendeu e superou as expectativas, realmente muita informação. E enquanto o pessoal aquece as turbinas, eu queria tocar num ponto aqui, doutora Sandra, sobre termos de consentimento. Eu gostaria de saber, dentro, porque as estratégias terapêuticas em medicina, elas são praticamente infinitas, ilimitadas, né? Então, nós temos muitas estratégias. Qual seria o seu conselho, a sua sugestão prática para que, dentro de hospitais como os nossos, ou mesmo em clínicas, ou mesmo na sua prática privada, cada um dos médicos que está aqui assistindo possa tomar decisões, continuar tomando decisões com segurança, para além de tomar uma decisão técnica que julgue adequada, e para além do registro em prontuário. Então, em que situações, por exemplo, tem algumas situações que a gente conhece que são corriqueiramente mais perigosas, né? Vamos dizer assim, por exemplo, anticoagulação de um paciente. Decidir se o paciente vai tomar uma anticoagulação ou não. Se você não utilizar adequadamente, o paciente pode ter um evento trombótico, um AVC, por exemplo, uma fibrilação atrial. Se você tomar a decisão de anticoagular, você também tem que deixar isso claro, que existe o risco e benefício em relação a sangramento. Mas, então, você está colocando para nós que é importante ou necessário, você diria que é recomendável ou é fundamental fazer um termo de consentimento livre e esclarecido para fazer uma prescrição de anticoagulante, por exemplo? Na minha concepção, Germano, todas as vezes que o paciente ele precisa participar da tomada de decisão, e isso é quase, né, dependendo da especialidade, é diário, é importante que o médico faça um termo de consentimento. Mesmo que esse termo de consentimento ele tenha lá algumas lacunas, para que o médico, no momento em que ele vai oferecer a opção para o paciente, então ele diz, olha, o seu caso é esse, nós temos essas 3 possibilidades. A diferença entre essas 3 possibilidades são essas e essas, né? Esses são os benefícios e esses são os riscos. E aí eu preciso que você me ajude a escolher aquilo que para você fizer mais sentido. Qualquer uma das 3, há riscos e há benefícios. No momento em que o profissional, e ele faz isso no dia a dia, ele explica quais são essas condutas terapêuticas, ele já pode imediatamente, ou através, né, se ele usa computador, ou se ele usa papel, porque hoje muito médico ainda usa o papel, né, embora haja toda uma tendência para que isso não ocorra mais, ele já coloca quais são as 3 opções que ele está dando para esse paciente. Ele não precisa escrever quais são todos os riscos, mas os principais riscos, né? Eu gosto da ideia, Germano, de deixar prontos esses documentos para aqueles procedimentos que são mais comuns, quando há 2 ou 3 opções terapêuticas, e ele pode até juntar, né, se necessário, 3 folhinhas de termos de consentimento para que esse paciente leia e decida
com autonomia realmente. Porque o que acaba acontecendo? Você falou de hospitais, os termos de consentimento dos hospitais são horríveis. Eles não dizem absolutamente nada, eles só servem para cumprir o que a lei, existe uma lei, principalmente aqui no estado de São Paulo, que exige que o termo de consentimento seja dado. É aquele termo de consentimento genérico que vai servir para o cardiologista, para o cirurgião plástico, que vai servir para o ortopedista e que não fala sobre o procedimento, fala sobre riscos gerais de um procedimento cirúrgico. Pode precisar de transfusão, pode ser que precise, né, ser internado numa unidade de tratamento intensivo, e o médico está autorizado a fazer todos os procedimentos necessários, mas qual foi a opção que o paciente teve de decidir entre um procedimento e outro? E aí, quando há uma ação específica contra o paciente, contra o médico, e o paciente diz, eu não fui esclarecido de que havia essa outra opção, ou que nesse caso, o risco era esse, puxa, eu não sabia que eu poderia ter uma trombose. Aí a gente pode falar, mas, gente, é óbvio, o paciente é tão informado, isso está na internet, ele deve ter pesquisado antes, mas o judiciário não entende assim, ele entende que a obrigação era do médico de ter esclarecido de forma clara. O médico fez isso verbalmente? Fez. Ele deu um termo comprovando isso? Não. Como é que eu provo que ele esclareceu verbalmente? É como eu falei, ou ele escreveu no prontuário que deu as informações, ou eu não tenho como provar. E nesse caso, a presunção é quem tem que fazer prova, existe algo no direito que se chama inversão do ônus da prova. A regra geral é quem alega, prova, né? Então, se eu estou dizendo que o Germano fez algo, eu que prove. Quando se fala de relação consumerista e dessa relação médico-paciente, em que o paciente é considerado pela justiça parte hipossuficiente, quem tem que provar que deu as informações é o médico. Como é que ele vai provar? Né? Então, eu entendo que é altamente recomendável, né, e na minha concepção, obrigatório, sob o aspecto legal, que os médicos adotem, principalmente para esses casos em que há mais de uma opção e em que há riscos severos, né, de algum tipo de lesão para o paciente e algum tipo de consequência que o paciente precisa estar ciente, né? Então, no dia a dia, o ideal é deixar esses termos prontos, ainda que sejam orientações específicas sobre aquela conduta, entregar para o paciente, registrar essa entrega e deixar que o paciente faça a escolha. Tem uma pergunta aqui da Giovana, responsável por toda a parte de divulgação, na parte de comunicação do Instituto Sócrates Guanais. Ela faz uma pergunta aqui, doutora Sandra. Em termos do Instituto, os casos já conhecidos de recuperação de pacientes, a exemplo da COVID, e com a autorização de uso de imagem, há algum problema de divulgação? Giovana, se a gente for considerar exatamente o que o Código de Ética diz, você não poderia, mesmo com autorização do paciente, divulgar, né, que aquele paciente teve aquele resultado e foi recuperado, porque você identificou como paciente já. Então, pelo conselho, não se poderia. Em relação, aí eu tenho duas realidades, uma que é a ética e outra que é o aspecto legal. E são esferas diferentes, sim. Né, no sentido de poder sofrer um processo. Você pode sofrer um processo ético pela exposição desse paciente, mas você pode, se tiver a autorização desse paciente, você não vai ter um problema legal, quer dizer, não vai ter um paciente processando o instituto porque a imagem dele foi utilizada. Né? Então, a gente tem essa separação. O risco de uma sindicância ou até de um processo ético profissional pela exposição do paciente existe. E nesse caso, em se tratando de uma instituição, é o diretor técnico que vai ser chamado a responder, né? Então, eu sugiro aí até, como nesses casos, certamente aí existe um objetivo de demonstrar para a sociedade que é possível ter a cura, né, em relação ao Covid, e a gente até tem visto, assim, em várias reportagens, um paciente X saindo do hospital depois de tanto tempo entubado e até uma certa comemoração por parte dos profissionais de saúde para dizer para a população, olha, né, é possível recuperar. Eu entendo aí que tem um escopo voltado para a responsabilidade social, né? Então, eu até faria uma consulta rápida ao CODAME, questionando se nesse caso específico, o Instituto poderia, com autorização do paciente, expor esses casos tão somente para trazer um benefício para a sociedade, dizendo que
é possível a cura do Covid, né? Ou a recuperação plena e etc. Mas existe aí uma linha muito tênue. Sob aspecto jurídico específico, eu não vejo problema. A gente tem só para entender, a gente tem um capítulo específico no Código Civil sobre direitos da personalidade. E lá fala que a exposição não autorizada, ela pode ser penalizada, né? E isso também aparece na Constituição Federal. Então, se você, sob aspecto jurídico, tem autorização do paciente, não haveria problema. E aí eu sugiro uma consulta, para vocês não terem problema nenhum, uma consulta breve ao CODAME justificando o escopo dessa exposição. Posso fazer uma perguntinha rapidinho? Leandro Gregorucci, nosso ortopedista mor. Vamos lá, Leandro. Obrigado. Parabéns pela aula, muito esclarecedora. Eu queria saber o seguinte, eu acho que o Código de Ética Médica hoje, relacionado a esse, até o Germano pode contribuir, já que ele está lá no CRM, eu acho ele bem atrasado em relação a mídias sociais. É uma coisa mais ou menos tipo índio quer fazer pagelança, entendeu? Então, tem alguma perspectiva de mudança disso junto ao CRM? Tem que fazer abaixo-assinado, tem que eleger outras pessoas, os advogados, porque isso é uma boa desculpa falar, mas é uma boa para advogado, porque dá tudo que você precisa, se você espirrar e postar, você é processado, você está divulgando doença e alguma coisa, entendeu? Então, bom, eu tenho desculpa, já respondendo, te cortando, e aí você já complementa aquilo que você entender necessário. Mas existe, até o ano passado, acho que foi em fevereiro, estava inclusive aberta a consulta pública, né, para dar aí sugestões exatamente com relação à reforma dessa resolução vigente, que é o 974 de 2011, que de fato ela está ultrapassada e só houve 2 resoluções posteriores, né, para atualizá-la. Então, uma de 2015, falando especificamente do WhatsApp, de selfies, e que até trouxe muito questionamento, porque disse que o médico não pode fazer selfie com seus pacientes, né, e todo paciente quer fazer selfie com o médico, principalmente quando está feliz pelo atendimento, né, daquele médico, e que o médico não poderia repostar e etc. Então, trouxe bastante polêmica, né, com relação a isso. Então, nós temos essa resolução que é de 2011, e 2 resoluções de 2015, né? Uma, inclusive, que veio para tentar esclarecer a anterior. Então, o que assim, de fato, nós temos um atraso, mas nós temos também já o reconhecimento do Conselho com relação a essa necessidade de atualizar essa resolução e com o entendimento de que muita coisa mudou, né? Assim, nos últimos 3 anos em especial, nós temos as redes sociais sendo utilizadas como uma força comercial muito grande. E não adianta, né, nós não reconhecermos que o Conselho precisa também entender que, para o médico, essa é uma ferramenta a ser adotada. O médico pode utilizar essa ferramenta com ética? Deve. Então, há muitas coisas que eu tenho visto, que eu confesso, que me incomodam. Né, como pessoa, e eu, como advogada, já fiz para aqueles que são amigos, que eu conheço, que eu já tenho relacionamento. Por vezes eu mando uma mensagenzinha e falo assim, olha, cuidado com isso que você está expondo. Não é porque eu quero a pessoa como meu cliente, porque são amigos já. Eu falo, olha, cuidado com essa foto que você colocou, presta atenção a essa cirurgia que você identificou de forma muito clara esse paciente, né? Observa que você está fazendo muito antes e depois, né? Então, são coisas assim que podem trazer, sim, prejuízos ao médico, mas que poderia haver, de um outro lado, uma maior flexibilização de certas questões pelo Conselho, e eu entendo que esse caminho está realmente aberto aí para... Isso vai acontecer. Só que não pode acontecer, né, não exatamente como a gente quer, porque o Conselho também esbarra nessa necessidade de uniformizar todos os comportamentos. Então, eu sei que você é um profissional que é ético, mas tem profissional que, se você der uma abertura um pouquinho maior, a pessoa já é capaz de ficar fazendo, né, uma exposição do paciente constantemente e colocando depoimentos de paciente todos os dias, e muitas vezes até exagerando no antes e depois e colocando muitos filtros que
levam a um outro entendimento, que é de propaganda enganosa, pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, eu tenho aí outras legislações, além do Código de Ética, que podem ser atingidas com uma propaganda ruim, né? Então, a princípio, traz muitos pacientes, de fato, para os profissionais, mas as consequências depois elas vão acabar aparecendo. Então, a resposta é, sim, vamos ter uma resolução em breve, mas o alerta não vai ser como a gente quer, né? Ela vai ser um pouco mais flexível, mas não muito flexível. Eu já dei uma olhada no texto e já vi que teremos avanços, sim, mas algumas coisas eu não acredito que o Conselho vá permitir, porque esbarra em outros, no ordenamento jurídico já existente também. E isso daí baseado nas consultas feitas até fevereiro do ano passado, é isso? Nas sugestões, isso. Tá ótimo. Tá bom, obrigado. Imagina. É isso aí, doutora Sandra, só para complementar aí, realmente que não é somente as questões do tribunal ético, né, Leandro? Mas o próprio ordenamento jurídico também, ele sempre está correndo atrás da evolução tecnológica, né? Então, e realmente nós não estamos dando saltos, nós estamos dando saltos quânticos em termos de incorporação de novas tecnologias na nossa vida. Então, realmente é necessário regulamentar adequadamente cada um deles, e ainda há essa variabilidade de personalidades, né? Então, como foi comentado pela doutora Sandra, o justo acaba pagando, às vezes, pelo pecador, né? Porque para você tentar coibir abusos, você acaba tendo que fazer leis que têm necessariamente que fazer generalizações, e aí, claro que quem tem um pouco mais de criatividade, gostaria de ousar um pouco mais, mas sem passar a linha, fica se sentindo um pouco inseguro em relação a isso. Isso é natural, mas sem dúvida uma demanda que isso aí é uma coisa incremental, né? Então, nós temos que é um trabalho que é contínuo e realmente com essa a velocidade de incorporação de tecnologias, resoluções, leis, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela para muitos chegou tardiamente, como a doutora Sandra comentou na aula, e que foi muito mais por pressão externa, econômica, inclusive, né, que ela surgiu e que ela foi aprovada no Brasil, porque isso começou a doer no bolso de muita gente que tinha interesse comercial com grandes empresas. Então, são vários fatores que fazem com que isso aconteça. Do ponto de vista ético, o trabalho é incansável, posso assegurar, conheço aí a gestão atual do Conselho é extremamente online o tempo inteiro, e utiliza, inclusive, dessas ferramentas para respostas mais rápidas. Isso é uma coisa que melhorou bastante. Antes, demorava-se bastante para que acontecesse uma notificação de abusos, mas isso também tem um lado, tem um ônus e o bônus. Tem muita situação que acontece hoje, você vê circular na internet, chegou para a gente um vídeo de uma pessoa fazendo aí uma estripulia aí dentro de um hospital, com peças Dancinha com gordura do paciente. Não vou nem comentar esse caso, porque é triste demais. Muito louco, né? Mas assim, quando eu tomei ciência da coisa que começou como se ensaiou num grupo aí de indignação, cadê o conselho? O conselho já tinha feito uma peça, já tinha se manifestado, já tinha feito tudo exatamente. Então, essa celeridade também, para um lado e para o outro, estão acontecendo, né? Mudou o mundo, né, Leandro? Mas realmente a gente sempre vai estar correndo atrás da evolução tecnológica e é assim que tem que ser feito mesmo. Até, Germano, eu falei dessa questão da pesquisa, eu acho que a gente podia fazer uma discussão sobre os impactos da tecnologia no exercício da medicina, né? Porque falar de inteligência artificial, se aprofundar nessa questão da telemedicina, das várias modalidades, né, da telemedicina, que eu acho que é bem interessante, até porque nós estaríamos na vanguarda, porque nós temos aí a Europa toda se preocupando com as questões da inteligência artificial e, em especial, aplicáveis aí na medicina preditiva, né? E até na outra aula que eu assisti, né, que o Jamil conversou com vocês, ter dados para poder alimentar, né, a inteligência artificial é sensacional, mas a qualidade desses dados e o que também a máquina pode fazer com esses dados, só que ela aprende sozinha, é matéria e ética e jurídica para a gente discutir. Então, acho que nós tem muita coisa e é um universo interessantíssimo.
Muito legal, Sandra. Essa provocação foi fantástica. Nós estamos aqui, foi elogiado também pelo Dr. Joaquim Guanais, que é o diretor do Centro de Inovação do ISG. Seguramente, essa matéria e muitas outras vão entrar no pipeline. Sugiro, inclusive, que a gente faça, na verdade, um simpósio acerca disso, não somente uma aula. Acho que isso merece um simpósio dedicado de inovação e seus desdobramentos, né? Então, eu fico muito satisfeito de você ter tido essa provocação. Doutor Renato, quer contribuir também? Eu queria fazer um comentário que o tempo é muito curto para uma riqueza de assunto, para a riqueza do assunto que é, né? Então, eu já deixo aqui o desafio de convidá-la para um próximo encontro. Eu ia deixar uma questão aqui, mas eu deixo para uma próxima encontro, que é a questão da responsabilidade solidária da instituição quando aqueles chamados casos de erro médico, né? Como é que isso está, né? Qual é a sua visão nesse sentido? Dá tempo de falar agora ou vocês querem encerrar? Vamos ouvir essa sua última resposta, Sandra. E depois a gente vai marcar um simpósio, porque eu acho que isso aqui é para passar o dia discutindo coisas muito interessantes. Muito obrigado de antemão, Sandra. Obrigada. Sobre essa questão da responsabilização solidária, a lei entende, né, que se o paciente é de uma organização e ele entrou nessa organização para ser tratado por um preposto dessa organização, existe a responsabilidade solidária. Quando a organização não é responsável, quando ela só empresta suas instalações. Então, é um profissional que foi fazer um procedimento cirúrgico, houve uma falha técnica desse profissional e aquela instituição, a organização, como por exemplo, um hospital, ele só loca, né, literalmente é isso, o centro cirúrgico para aquele procedimento. Evidente que isso é também muito questionável, não é tão fácil assim tirar uma organização de uma demanda. A gente até consegue, mas tem que se comprovar que, de fato, a negligência foi exclusivamente do profissional. Se chegou a envolver, de alguma forma, a equipe de assistência da instituição, a responsabilidade solidária existe. E o que significa essa solidariedade? Significa que, em havendo condenação, em razão, não é? Mesmo que seja aí, considerada a responsabilidade subjetiva do profissional, quer dizer, foi ele quem errou, ou que a justiça entendeu que errou, o perito entendeu que errou, alguém vai ser responsável por pagar, né? Então, ou a organização paga 100% da indenização e ela tem direito de regresso em relação ao médico, ou eu já vi acontecer muitas vezes, o médico paga e tenta depois também pedir um reembolso da organização. Só que nós tivemos uma época aí em que muitos hospitais, antes, né, dessas grandes empresas começarem a comprar os hospitais, muitos hospitais falirem, e eu já vi muito médico arcando numa condenação solidária também com a parte da organização. Mas a questão essa responsabilidade solidária, ela não exime, por exemplo, muita gente me pergunta sobre pejotização, né? Quer dizer, o profissional médico ele pode ser contratado por um CNPJ dele, né? Ele vai responder da mesma forma como pessoa física e a organização, obviamente, por ter cedido as instalações ou pelo paciente ser dela, ter chegado até lá em razão, né, da instituição existir, quer dizer, eu vou procurar um hospital porque eu quero ser atendido no hospital. Isso vai gerar a responsabilização solidária, e mesmo que seja só o médico responsável pelo ato, né? Obrigado. Eu quero deixar, então, registrado, pessoal, o meu agradecimento aqui, mais uma vez, à doutora Sandra Franco, por disponibilizar seu tempo. Agradeço enormemente, Sandra. Agradeço a todos pela audiência. Muito obrigado. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau.